Um tema muito importante quando nós olhamos a organização do Estado e, sobretudo, o federalismo, diz respeito à intervenção. Podemos ter a intervenção federal, a intervenção estadual. A intervenção é um mecanismo drástico pelo qual um ente federado interfere na autonomia do outro. Como vocês devem imaginar, isso representa uma quebra da ideia democrática presente no federalismo, de que aquela comunidade que escolheu seus governantes tem autodeterminação federativa, tem autodeterminação administrativa, tem autodeterminação organizacional. É um mecanismo que, se não estiver dentro de uma regulação jurídica, se caracteriza como algo típico de uma ditadura, seria um ato de centralização do poder. Vamos ver como o assunto é regulado na Constituição de 88. Como eu disse, é um mecanismo drástico e excepcional, porque implica no afastamento temporário da autonomia de um ente. Quando a gente diz temporário, obviamente é porque estamos falando de alguma regra. Portanto, ela tem que estar prevista detalhadamente na Constituição Federal, de maneira taxativa, ou seja, a listagem das hipóteses são as únicas que permitem a sua ocorrência de maneira estrita e usando aquele brocar de que as excepcionalidades se interpretam restritivamente. É um ato cuja titularidade fica a cargo da chefia do Poder Executivo. Então, o chefe do Executivo, nesse momento, ele representa um papel que a gente vai chamar de chefe de Estado. E, como tal, ele tem a missão de manter a harmonia nacional. Só se for para isso é que uma intervenção pode ser decretada, porque o objetivo dela é manter a integridade da federação. Então, a gente vê aí que o Poder Executivo no Brasil, e não é só no Brasil, em outros países também vai ter essa missão, acumula essa importância, essa função importante, todos os poderes têm sua importância, de ser uma pessoa capaz, o chefe do executivo tem que ser uma pessoa capaz de ter equilíbrio suficiente, emocional inclusive, e sabedoria e senso de oportunidade política para manter a nação unida. Essa é a missão do chefe do executivo. No caso brasileiro, nós temos a união no chefe do executivo de duas figuras, o chefe de governo e o chefe de Estado. E isso é uma característica do presidencialismo. Em verdade, cada constituição de cada país molda o seu presidencialismo ou o seu parlamentarismo da maneira que melhor é necessária a sua história e sua cultura. No Brasil, nós ainda tentamos nos libertar um pouco dos eflúvios da monarquia que fazem com que essa união de chefia de Estado e de governo no chefe do executivo, às vezes, resulte em uma hipertrofia desse poder. Mas o que acontece, por exemplo, em países parlamentaristas, é que a chefia de governo fica com o poder legislativo, através da figura do primeiro-ministro, o que surge na Inglaterra, esse modelo do primeiro-ministro, depois se espalha, sobretudo, pelos países europeus. Quem cria a figura do presidencialismo são os Estados Unidos da América. Então, você tem a divisão no parlamentarismo. O governo, a chefia de governo, fica com o gabinete, comandado por um primeiro-ministro, e dentro do poder legislativo, enquanto que o presidente da República cuida da chefia de Estado. Aqui vocês têm a página do governo do Brasil. Presidência da República, um dos poderes, a chefia do Executivo, e vocês encontram aqui todas as funções que envolvem o presidente da República Brasileira. Por exemplo, o presidente Bolsonaro defende reforma em organismos internacionais. Isso é uma função de chefia de Estado. Ele está cuidando da representação internacional do país. Mas quando a gente olha, por exemplo, plano setorial para os recursos do mar estabelecido,
E isso já é uma questão de governo, é um ato de governar, de cuidar das questões internas do país, de cuidar do gerenciamento, plano de retomada de turismo, sobre assinatura de documentos, depois vai cuidar de questões de servidores públicos, de tributação, coisas de administração, é o que a gente chama de chefia de governo. E vemos facilmente aqui que cuida-se, portanto, de chefia de governo e de chefia de Estado unidos. Quando eu, por exemplo, vou atrás do presidente de Portugal, já mencionei aqui, com o objetivo de utilizar um país que adota um sistema diferente do brasileiro, adota o parlamentarismo, né? E eu vou encontrar aqui a página da Presidência da República, onde nós temos o presidente, que é o professor de Direito Constitucional Marcelo Rebelo de Sousa, com quem a gente tive a honra de participar de bancas. Então, você começa a olhar os atos, ele recebe o partidos, participa de cerimônias de condecoração, de relações internacionais, e tem um papel muito importante na gestão, tanto internacional, como no equilíbrio político interno, podendo convocar eleições para o parlamento, cabendo a ele escolher, de acordo com uma boa articulação política, quem é que ele vai indicar como primeiro-ministro. Então, essa é a figura do presidente. Porém, eu tenho uma outra página oficial que ajuda a visualizar bem, que é a página da República Portuguesa. É a página do governo português. Vejam até como eles identificam aqui, 22º governo constitucional, né? E aqui eu vou encontrar exatamente, enquanto na página anterior eu encontro atos de chefia de Estado, aqui eu encontro atos de chefia de governo separados. Então, eu tenho assinados contratos para renovar creches, vagas, lançamento de concurso, combate à discriminação, é a gestão do dia a dia. Também a gente viu lá no Brasil a questão do mar, também aqui, a economia do mar, o desempenho. Então, aqui eu encontro, né, de acordo com as questões econômicas, de saúde, eu encontro a gestão do país. E enquanto lá eu tenho a figura do presidente da República, aqui eu tenho o primeiro-ministro, né, o deputado Antônio Costa, né, do Partido Socialista. Então, é uma configuração diferente da que nós encontramos no Brasil. Tudo isso eu explico a vocês porque diz respeito a entender o funcionamento da administração pública em nosso país. Diz respeito a entender essa estrutura administrativa que no Brasil é toda chefiada pelo poder executivo. Mas voltemos, então, à questão da intervenção. Na intervenção federal, é a União, por isso que a gente chama de federal, que representa os interesses da federação. Ela não age porque a União quer intervir no Estado, não. Age em nome da federação. E nós encontramos suas hipóteses a partir daqui, o artigo 34 da Constituição Federal. Lá nós podemos verificar que há diversas modalidades. E logo eu vou passar aqui para vocês a tela com o artigo, ainda que vocês possam acessar, mas vai facilitar. Vemos que existem diversas situações e diversas formas diferentes de se decretar a intervenção federal. O artigo 34 da Constituição, ele diz: a União não intervirá. Essa é a regra. A União não pode intervir porque nós somos uma federação. Mas aí vem a exceção. Exceto, significa que existe. E onde? Excepcionalmente vai poder intervir nos estados e no Distrito Federal. Não pode intervir em municípios. É uma limitação de poder que a Constituição colocou. Então diz, a União não vai intervir nos estados, não vai intervir. E se intervir, será nos estados ou no Distrito Federal. Quando? Primeiro a gente chama de decretação espontânea, que é por ato de ofício do presidente da República. Se vocês olharem aqui, o artigo 84 da Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República, e a gente encontra aqui embaixo, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal.
Quais são essas hipóteses? A gente chama de intervenção espontânea, porque é um ato que parte exclusivamente do presidente da República. É esse inciso 1, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira de uma unidade da federação e outra, por ter uma grave comprometimento da ordem pública, ou ainda essa hipótese aqui, reorganizar as finanças da unidade da federação, que em razão do que acontecer aqui, não pagar dívidas, ou não repassar, por exemplo, um Estado não repassar ao município uma receita que é do município, então isso implica numa intervenção do presidente da República. Porém, temos ainda a intervenção provocada. Então, o presidente é quem decreta, como a gente viu no artigo 84, se compete privativamente a ele, mas por provocação, certo? A provocada é de dois tipos. Uma a gente chama de vinculada, e a outra a gente chama de discricionária. A vinculada, o presidente não tem liberdade de decidir. Ocorre a solicitação da intervenção e o presidente vai decretá-la, porque essa é a organização das coisas na Constituição. É quando, por exemplo, há necessidade de prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, ou ainda de assegurar a observância de princípios constitucionais. Neste caso aqui, esses princípios são os princípios considerados mais importantes da Constituição Federal, a ponto que Pontes de Miranda designou-os de princípios constitucionais sensíveis. A forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal e a prestação de contas. Se alguma coisa dessas não é feita, isso pode dar ensejo a uma solicitação de intervenção ao presidente da República, que então deverá fazê-la. Isso vocês encontram no artigo 36, inciso 1 e 3. O 36, 3, a gente vai ler aqui. No caso, a decretação de intervenção depende, inciso 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, e no caso de recusa à execução de lei federal, que é o inciso 6. Isso significa que isso é um procedimento de controle de constitucionalidade que nós vamos chamar de ação direta interventiva, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse processo, o Supremo considera que o ato do Estado ofende um dos princípios constitucionais sensíveis e determina que o presidente adote as medidas cabíveis, conforme o caso, para que esse ato seja corrigido, seja sustado. E existe ainda aqui, nesse 36, inciso 1, né, a hipótese do inciso 34, inciso 4, que fala de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Imagine aí que a Assembleia Legislativa está sendo ofendida pelo Executivo, pelo governo do Estado, ou o Tribunal de Justiça. Então, no caso, solicitação do Legislativo ou do Executivo, coacto ou impedido, né, os que estão se sentindo coagidos ou que estão impedidos de funcionar, ou, se for o Judiciário, quem vai requerer é o Supremo Tribunal Federal. Então, esses poderes aqui vão requerer ao presidente da República, que vai verificar a necessidade ou não de deferir isso, né, de deferir essa intervenção federal. Lembrando que, nessa hipótese que vocês encontram aqui, e prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, vocês encontram aqui o inciso 2, que fala que no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, então, o Supremo Tribunal Federal, o STJ ou o TSE, conforme se trata de questão constitucional, de questão de legislação federal, ou de questão de decisão da Justiça Eleitoral, eles vão poder requerer ao presidente da República, que estará vinculado a cumprir essa decisão. Bom, vocês vão poder ler aqui nesses parágrafos, eu vou retornar ao slide para o nosso esquema geral. Nós temos aqui a situação de que tudo se efetiva por um decreto do presidente da República, o presidente decreta a intervenção. Esse decreto
vai dizer a amplitude, o prazo, as condições de execução da intervenção, e se atingir o poder executivo, né, se ficar sem quem executa, ele poderá nomear um interventor. Atenção, é importante dizer que não existe uma regulamentação específica da intervenção. Desde 88, ela só foi decretada uma única vez, que foi pelo presidente Michel Temer, que decretou a intervenção no estado do Rio de Janeiro e especificou que era apenas a segurança pública. O povo do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ficou sem controle de sua segurança pública. Quem passou a controlar foi o presidente da República, né, que nomeou o interventor. Então, essa é a forma como, historicamente, até porque nós tivemos hipótese de intervenção nas ditaduras. Nós tivemos muita intervenção. Mas, desde 88, essa foi a única, um receio muito grande da intervenção. Às vezes, há intervenções que nós dizemos são intervenções brancas, quando o presidente da República determina, sob pena de ter que fazer a intervenção, que é um ato de peso político muito sério, né, que o Estado adote certas providências. Então, essa intervenção tem que ser excepcional, essa nomeação do interventor apenas se for necessário e apenas até conseguir resolver o problema. Então, há pressupostos materiais, que são os fatos concretos que justificam a quebra do princípio da não intervenção, e pressupostos formais. Então, existem formalidades procedimentais a serem feitas para que o decreto possa ser válido, que a gente leu agora, lá no artigo 36. Decreto do presidente da República, que a Constituição determina no artigo que fala do Conselho da República, um órgão consultivo do Executivo, falaremos dele, tem que ser ouvido para poder se decretar a intervenção. O Congresso Nacional terá 24 horas para apreciar a intervenção, né? E se tratar da ação interventiva, nós já vimos, o Procurador-Geral da República é quem vai acionar o STF, que vai apreciar a constitucionalidade, né? E vai determinar a intervenção pelo presidente, que, na verdade, o ato vai ser, o que o presidente vai poder fazer é sustar o ato que foi considerado inconstitucional. Dentro dos efeitos ainda, há um afastamento temporário da autonomia. Se for contra o executivo, afasta o chefe do executivo e nomeia o interventor, como também essa intervenção pode não necessitar afastar o ato do chefe do executivo, se o objetivo diz respeito apenas a um ato concreto praticado, o presidente pode apenas determinar como intervenção a alteração daquele ato. Mas, novamente, eu digo, não há uma regra específica sobre isso, o que nós temos são experiências, né, na história brasileira, em geral, negativas. Pode afastar o poder legislativo? Pode. E, na prática, isso representaria no chefe do Executivo Federal assumir a função legislativa. Dentro do regime democrático instaurado pela Constituição de 88, a gente não vai mais falar nesse poder tão amplo, tão abusivo. Vamos falar apenas que ele vai ter poderes para praticar atos com vista a consertar a inconstitucionalidade ou a gravidade federativa, a invasão de questões federativas que tinha ocorrido. O Congresso Nacional poderá suspender a execução da intervenção. E cessados os motivos que fundamentaram a decretação da intervenção, as autoridades afastadas voltam a exercer suas atribuições normais para as quais foram eleitos ou nomeados, a não ser que seja um caso, por exemplo, de impeachment, ou que tenha surgido um impedimento legal, algum problema que fosse de ordem legal, que aquela pessoa não poderia estar no cargo. Em linhas gerais, pessoal, isso é a intervenção federal. Falava eu da questão de que há uma legalidade extraordinária que às vezes se estabelece e que a intervenção faz parte desse debate. É uma situação antidemocrática, mas prevista na própria Constituição, com o objetivo de evitar um afastamento maior da pluralidade e da integração federativa. Então, a Constituição legitima e torna democráticos, devido aos mecanismos de controle e à restrição e às regras colocadas. A Constituição legitima esses atos e a organização disso é o caso da intervenção federal, e também vamos falar do estado de defesa e do estado de sítio, mas não agora. Neste momento, eu quero ainda mencionar, dentro do poder executivo, desse ambiente que nós estamos entrando,
da questão da segurança pública. Certo? Porque, antes de falar de segurança pública, eu queria só mostrar aqui que há o título de Defesa do Estado e das instituições democráticas. Intervenção federal está fora disso, porque não mexe necessariamente com a força, mas com atos civis, que malferem princípios da Constituição e, sobretudo, a integridade federativa. Mas eu tenho um título da Constituição dedicado só a essa questão, a legalidade extraordinária, né? A legitimar e tornar democráticos os atos de defender o Estado de sítio, se necessário, com a força. Então, nós vamos falar, na próxima aula, nós vamos iniciar falando exatamente do estado de defesa e do estado de sítio. Não bastasse isso, eu vou falar agora, rapidamente, da questão das Forças Armadas e da segurança pública, que dizem respeito à defesa do Estado, da ordem democrática, mas que não se inserem dentro desses mecanismos excepcionais. Então, estamos falando do Executivo, e todos esses mecanismos de defesa do Estado estão a cargo do Poder Executivo. Por isso que não faz sentido se o presidente da República promovesse atos de subversão da ordem pública ou mesmo de afronta aos outros poderes, já que a sua missão é exatamente coordenar essa defesa do Estado e da estrutura democrática, inclusive aceitando divergências de opiniões políticas. Daí a intervenção para defender a federação, daí a existência desses outros mecanismos para garantir a liberdade dos outros poderes terem também a sua opinião. Então, o artigo 142, por exemplo, estabelece que o Brasil mantém forças armadas. É você prever um corpo de pessoas encarregado de usar da força. Essa é uma opção, mesmo que nós possamos ser pacifistas, mas que a Constituição fez de acordo com a geopolítica internacional. Então, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Eis a expressão que a Constituição usa, autoridade suprema. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Às vezes, há debates, até na imprensa, e manifestações de políticos sobre o papel das Forças Armadas. A Constituição deixa bem claro um papel apolítico, inclusive, se os senhores derem uma olhada, esse caráter fica presente aqui no artigo, e são os direitos dos militares, certo? Que eles são justamente as pessoas que compõem ou as Forças Armadas, ou especificamente, por isso que existe isso, os militares dos estados. Então, como parte da ideia de autonomia dos estados, os municípios não têm, mas os estados têm militares, né? O Distrito Federal também, eventualmente, os territórios. Eu vou voltar lá para o 142, como eu disse, para valorizar o tempo de vocês. E aqui eu encontro a situação dos militares. E eu vou verificar que o militar ele é uma pessoa que se sujeita a trabalhar nessa função em troca de direitos, né? Ele abre mão, por exemplo, a própria função militar no período de guerra, ele abre mão do direito à vida. Faz parte da missão do militar, inclusive a situação de perder a vida num combate. Não só isso, como quando vocês forem olhar os direitos, vocês vão ver que a Constituição, direitos trabalhistas, por exemplo, a Constituição lista dos mais de 30 direitos trabalhistas, direitos sociais previstos, quais são os direitos que o militar tem. Podem observar. É uma quantidade restrita. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, e lista aqui quais são. E no artigo 37, inciso, e lista aqui quais são. A Constituição não deu garantia de direitos. Ao contrário, retira, por exemplo, taxativamente sindicalização e greve. O militar na ativa não pode estar afiliado a partidos políticos. E assim por diante. Se ele sofreu uma punição disciplinar militar, não cabe habeas corpus. Não pode ter, até o direito à liberdade é limitado para a prisão administrativa. Sabendo que isso, de fato, já deu margem a muitos abusos e que a jurisprudência
diante de abusos flagrantemente cometidos, a jurisprudência concede, já concedeu habeas corpus a militares. Porém, a Constituição é muito clara e entende-se que não cabe à justiça analisar o grau de justiça da prisão. Evitar abuso, sim, mas o grau de justiça da punição recebida não cabe habeas corpus para isso, para defender a liberdade nesse caso. Então, essa é uma estrutura que o Brasil tem, uma estrutura de força institucional para os atos em que sejam necessários. 143 é o que cuida de estabelecer a obrigatoriedade do serviço militar e, eventualmente, em tempo de paz, pode-se atribuir serviço alternativo a quem, por imperativo de consciência, como crença religiosa e convicção filosófica ou política, não estejam aptos a se submeterem ao caráter essencialmente militar do serviço. Mulheres e eclesiásticos são isentos em tempos de paz, mas são sujeitos a outros encargos legais. Por fim, a gente chega na segurança pública, que é dever do Estado, sempre pauta de debates políticos em período de eleição. E é um direito e responsabilidade de todos. Então, é um dever fundamental a segurança pública. Todos nós somos obrigados a cooperar com a segurança pública, até mesmo desde que não comprometa a integridade de ninguém, né, nem represente cometimento de crimes, a efetuar a prisão em flagrante, levar uma pessoa, desde, como eu disse, que isso não represente nenhum crime, nem que seja feito de maneira abusiva, mas a denunciar, a cuidar da segurança pública de si e do outro. Então, a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública. Observem, por favor, que eu estou falando aqui de um direito fundamental, e eu não estou no artigo 5º da Constituição, estou no artigo 144. Então, fiquem bem atentos que direitos fundamentais não estão só no artigo 5º, e que, às vezes, as pessoas tentam usar isso como divisão em direito individual e social, com uma divisão meramente política e prática, com efeitos jurídicos apenas negativos. Então, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E aí a Constituição diz claramente os órgãos federais, por exemplo, né? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, e ainda Polícia Penal Federal, mas também vai existir a estadual, a distrital. Além disso, Polícia Civil, militares e corpos de bombeiros. A atribuição de cada um é taxativamente colocada aqui nos parágrafos. Então, se a gente for olhar, o que é a Polícia Federal? É um órgão permanente, organizado, mantido e estruturado pela União, e ela cuida de apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens e serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Então, é aquela questão, se de repente teve um ato contra um bem da UFRN, isso é apurado pela Polícia Federal. Agora, ela é uma polícia judiciária, ela não faz um policiamento ostensivo. Quem é que faz o policiamento ostensivo? A gente encontra no parágrafo 5º. As polícias militares, que são estaduais, cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, a execução de atividades de defesa civil. Então, tem um crime sendo cometido na UFRN. Quem é que apura? Quem é que vem, de repente, para o policiamento ostensivo, para flagrante e tudo? A polícia militar. Ah, é só a Polícia Federal? Não, não existe isso, não. Ah, é uma reserva indígena, a polícia não pode entrar. Isso é lenda urbana. Pode sim, e quem entra é a Polícia Militar. A Polícia Federal é uma polícia que a gente chama de judiciária. Ela é para apoio às atividades de investigação. Então, quem comanda o ato é um cargo exclusivo, é um jurídico, uma carreira jurídica, a carreira de delegado. É o delegado da Polícia Federal, é o delegado da Polícia Civil. No caso da Federal, também tem a missão de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, né? Exercer a polícia marítima, aeroportuária de fronteiras e, como eu disse, é a Polícia Judiciária da União. A Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo da Rodovia Federal, e a Ferroviária, patrulhamento ostensivo da Ferrovia Federal. Polícia Civil, delegado de carreira, está garantido na Constituição, função de polícia judiciária e apurar as infrações penais, exceto as militares, que são apurados pela própria polícia militar.
Então, e as polícias penais, que foram incluídas no ano passado, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Bem? Os municípios podem ter guarda municipal, mas é para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a legislação. A segurança viária, né, compreende a educação e engenharia. É interessante ver essa noção, porque vai além da questão de uso de força contra o cometimento de crime. A segurança é não só contra crimes, mas também a incolumidade dos bens, do patrimônio, da vida das pessoas. Então, a segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização no trânsito, para assegurar ao cidadão o direito à mobilidade. Vem direito fundamental aqui previsto? Direito à mobilidade urbana eficiente. Olha só. Não estou lá no artigo 5º, não estou no título da ordem social, eu estou aqui e tenho um direito fundamental. E compete, né, ao Estado, Distrito Federal e município ter seus agentes de trânsito em carreira. Bom, pessoal, essa é uma visão geral, aqui eu vou finalizando, né, referente a essa atuação do Poder Executivo. Então, nós estamos ingressando na temática do Poder Executivo, falando dessa missão de manter a ordem pública. E, a partir daí, nós vamos compreendendo, como já podemos falar hoje da chefia de Estado, da chefia de governo, nós vamos, aos poucos, compreendendo a partir da, como posso dizer, da dinâmica de atuação de força, que é uma atuação que mostra de maneira muito presente as diversas facetas que o Executivo pode ter, tanto nas suas vicissitudes, quanto nos seus aspectos mais louváveis. Nós vamos compreendendo melhor a importância desse poder.